Bom dia a todos, bem-vindo ao nosso podcast. O meu nome é Sabrina, o nosso tema escolhido foi educação e a pessoa que a gente vai falar sobre isso é com o professor Júnior de inglês. Estou aqui hoje para ser entrevistado por essas duas figuras maravilhosas. Vai? Bom, professor, qual foi a importância da educação na sua vida durante a sua trajetória? Cara, a escola em si era o melhor lugar que eu queria estar sempre, mas eu não gostava das aulas. Por incrível que pareça, né, a escola em si, o ambiente escolar, os amigos, era algo muito bom mesmo. Porém, eu não gostava de estudar. Eu não nego a minha trajetória, que eu digo que eu só vim estudar de fato no terceiro ano do ensino médio. Então, a escola, o prédio em si, ele é um lugar muito bom, agradável. Acredito que todos os alunos gostam, mas não das aulas, né? Normalmente funciona assim. E qual foi o porquê você quis se tornar professor? Eu sempre tive facilidade em conversar com as pessoas, tive facilidade em transmitir tudo aquilo que eu sei, isso desde pequeno. E quando criança, eu pensava em ter duas profissões, ou ser professor ou ser policial. Tentei as duas. Tentei as duas, por incrível que pareça. Mas, por exemplo, quando eu fiz o concurso militar em 2013, eu já estava na faculdade e aí eu fiquei na dúvida entre ser policial e ser professor. E aí eu disse, rapaz, eu sei que professor não é tão valorizado como deveria, né? Não é nem pela questão financeira, mas é pela questão mesmo de valorização moral, né? E aí eu pensei, mas é melhor porque eu corro menos riscos de vida do que ser policial. Então, na minha cabeça, eu pesei por esse fator. Disse, não, eu não vou correr tanto risco de vida se eu for professor. Caso que eu correria risco de vida se eu fosse um policial. Bem pensado. Foi bem pensado. Sim. E, professor, qual foi o seu professor mais marcante na sua vida e por quê? Bom, eu sou professor de inglês, né? Letras em inglês, eu me formei. E o professor que me incentivou a ser professor foi Carlos André. Ele é um professor de inglês lá no Ubaúba. Ele é um professor que já visitou 43 países, já viajou muito, por sinal. E é engraçado essa história porque, assim, eu sempre fui bom com inglês, mas eu sabia uma palavra aqui, outra ali, eu não tinha essa facilidade de conversar em inglês, isso enquanto aluno. E aí, uma vez, ele brincou comigo, onde até hoje eu digo que praga do professor pega. Que ele falou assim, Júnior, você vai ser professor, essa é a minha praga para você. E hoje estou aqui cumprindo a praga que ele jogou em mim. E agradeço muito, porque, assim, embora tenha sido um tom de brincadeira e tudo, mas eu acredito que ali, naquele momento, abriu os olhos. Porque a gente precisa entender que nem sempre a gente vai ser o que a gente quer e nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente quer, porque existe uma diferença, né? E que hoje, às vezes, se você pergunta a uma criança que está lá no 6º ano, ela pode dizer, eu quero ser médica. Certo, mas e a trajetória para você chegar até lá? Você vai conseguir mesmo? Você vai conseguir abrir mão de muita coisa para estudar, para conseguir chegar lá? Será que você consegue esse feito? E aí outras pessoas podem dizer assim, eu quero ser isso, eu quero ser... Cara, bota uma coisa na sua mente e vá até conseguir. Infelizmente, é assim a vida de quem nasceu humilde. Então ele foi a inspiração para você cursar a língua inglesa? Sim, sim. Não nego isso a ninguém. Inclusive, hoje nós trabalhamos juntos, né, em Ubaúba, e aí ele disse, Júnior, quando você fala assim, eu me sinto tão velho. Eu disse, não se sinta velho. Se sinta um cara que causou uma inspiração em alguém que admira tanto o seu trabalho. Sim. Arrasou. Qual foi o desafio que você mais enfrentou quando você estava cursando a língua inglesa? Sem dúvida, ser fluente em inglês. Porque quando eu cheguei na faculdade, eu não vou negar, eu cheguei me achando, né? Poxa, eu sei de 1000 palavras em inglês, eu sabia, sei lá, 400, 500, 600. E basicamente, assim, o conhecimento que eu estou chegando aqui, Ave Maria, quase que
americano nativo. Mas quando começou a aula toda em inglês, eu disse, não é bem assim. Não é bem assim. E eu senti muita dificuldade mesmo. E aí no primeiro período, né, que lá cada período são cerca de 6 meses, o professor detectou que eu tinha dificuldade na hora da fala. Eu até compreendia aquilo que ele dizia, mas na hora de falar eu não conseguia, travava. E aí, no caso, ele me auxiliou, né? Me levou para o aeroporto, para recepcionar pessoas de fora. Então, facilitou bastante esse contato com pessoas de fora do país. Até hoje não viajei para outro país nem nada, mas eu já recebi muita gente de fora. Então, facilitou porque, assim, o inglês, ele não é algo que você aprende de dia para a noite. Mas você tem que estar em uma constância muito grande para poder, no caso, realmente aprimorar e até melhorar o seu inglês. E saber os conteúdos você até sabe, agora para falar já é mais complicado. Por incrível que pareça, Sabrina, hoje nós temos muitos professores que dão aula de língua inglesa e não são fluentes. Não é uma crítica, isso é uma constatação. E aí acontece, nesse caso, não acho errado isso. Eu sei dar aula de inglês, eu vou dar aula de inglês. Sou concursado, sou formado, então dou minha aula, mas não consegue ser fluente. É uma burocracia um pouquinho grande para você chegar, né? Hoje você tem alguns níveis de fluência, por exemplo, então faz com que o professor tenha esse domínio para saber se é ou não é fluente. Sobre os alunos, qual foi a maior dificuldade que você teve a entrar na sala de aula? Porque Eu tem tive temperamento dificuldade, diferente, assim, né? porque, sabe, até hoje, no meu caso, não é ser professor. Eu na sala de aula eu sou o palhaço, eu sou o paizão, eu sou o brincalhão, eu sou o sargento, sou de tudo um pouco. Então, de uma certa forma, eu não consigo ser apenas um personagem. Vou além da minha aula e pronto. Não. A minha aula hoje, eu planejo o conteúdo, mas eu não consigo planejar a metodologia. Quer dizer assim, na minha aula vai ser assim, assim, assim. Não, é no decorrer da aula que eu vou sabendo. Às vezes eu consigo detectar, por exemplo, que um aluno não está bem somente com um olhar. Às vezes, até mesmo quando eu sento, no caso, no birô, que eu observo toda a turma, eu já sei, a aula de hoje vai fluir, a aula de hoje não vai fluir. Então, é algo natural meu, não é nada forçado. Então, assim, eu acredito que quando você fala dos alunos em si, eu tenho vários exemplos, né, positivos e negativos, em que a gente vai olhar, por exemplo, a situação que aconteceu, digamos assim, situações que aconteceram e, de uma certa forma, a gente não teve esse controle, em que já teve alunos que foram assassinados, alunos que cometeram assassinato, alunos que se perderam com as drogas, alunas que viraram mãe logo cedo, enfim, de variadas formas. Então, eu também tenho casos, né? Hoje eu tenho ex-alunos que são policiais, são advogados, são engenheiros, tem alunos que já são enfermeiros, tem alunos médicos, né? Então, assim, a gente não tem como ter esse controle com os alunos, mas o que eu falo dos meus alunos é que eu posso propiciar a ele qualquer forma, qualquer maneira possível para que ele tenha um bom futuro. Eu vou dar o meu melhor, o meu máximo sempre. E como é que você lida com aqueles alunos que têm dificuldade na aprendizagem? É o mais natural do mundo. Eu volto a frisar isso. Eu só comecei a estudar no 3º ano do ensino médio. Então, quando eu falo assim, não é que eu estou querendo dizer que todo mundo vai ter que... Não, cada um tem o seu tempo. Quando eu estava na 4ª série, o que hoje seria basicamente o 3º ano, né, do ensino fundamental, eu reprovei na escola com 268 faltas. Muita falta. Eu gostava de estudar mesmo. 268 faltas. Meu pai me deixava na escola e eu corria pelo portão quando ele saía e ia para o videogame. E ficava a manhã toda lá jogando no videogame. Manhã toda. Era do videogame. Isso. Eu só ia para a escola em 2 momentos. Na revisão e na prova. E eu não tive nenhuma nota abaixo de 7. Arrasou. Arrasou muito. Então o que acontece? Eu
tenho mil dificuldades, por exemplo, com matemática, química, física, que é já dessa época aí. Porque se você não teve uma boa base em matemática, você vai ter uma dificuldade. E aí a naturalidade é que você tenha dificuldade. Só que qual é o problema? É quando você se acomoda com a dificuldade. Ah, eu não sei e nem quero aprender. Sabe aquele ditado antigo? Eu não sei e tenho raiva de quem sabe? A maioria dos alunos se acomoda com isso. Ah, eu tenho dificuldade com física, mas não procura nenhuma alternativa para melhorar. Então, quando se é assim, a gente pretende fazer um vestibular, que é o Enem, né? Atualmente vocês é o Enem. E aí você diz, ah, eu não sei tal coisa. Pronto. Ao invés de você procurar uma maneira de melhorar, não, você se acomoda com aquilo que não sabe. E infelizmente, o fracasso surge dessas pequenas falhas. Complicado, né? Bastante. A vida do estudante não é fácil, embora muita gente ache que hoje vocês têm pé de meia, tem isso, tem aquilo, tem incentivos. Mas não é fácil, porque é muita cobrança. É uma peneira muito estreita, que nem todo mundo vai passar. É natural. Você, por exemplo, você almeja fazer um curso, por exemplo, né? Eu quero fazer secretariado executivo. Aí você tem lá 50 vagas. Quantos alunos vão pleitear essas vagas? Aí você tem lá 5.000 pessoas para 50 vagas. Rapidinho aí você tem o quê? Vamos botar muita gente para uma vaga. Vai ser muito grande. Muito grande. Então, assim, aí vem o quê? A questão de você se preparar. Às vezes você não se prepara adequadamente, quando você vai para colocar seu nome na competição chamada Enem, aí você fica para trás. Que é milhares e milhares de pessoas que têm. Justamente. Sobre a educação no Brasil, você acha uma educação de boa qualidade? A educação no Brasil, ela tem umas falhas que vêm de muita coisa. Porque o Brasil, ele é muito grande. O Brasil hoje, ele é quase que um continente pelo tamanho dele. Se você pegar aqui em Sergipe, por exemplo, vou trazer para o campo da linguística. Você fala de uma forma, na Bahia fala de outra, em Alagoas fala de outra. Nós estamos falando de 3 estados, na mesma região, mas que parecem 3 lugares diferentes. Quando você traz isso para a educação, é da mesma maneira. Porque quando você começa a entender a conjuntura da educação, você precisa entender o seguinte: o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, por exemplo. E aí você vai ver muita gente que tem dificuldade na alfabetização lá atrás. 100 anos atrás, por exemplo, as mulheres não estudavam. Aí você vai ter facilmente sua avó, que não é alfabetizada, sua mãe que tem dificuldade na leitura, lê, mas possa ser que tenha dificuldade na leitura, porque é natural. E aí você que está sendo a válvula de escape da família. Ou seja, se você pegar sua avó, possivelmente nem o fundamental ela terminou. Sua mãe possivelmente só terminou o médio. E quando vai você está pensando em faculdade. Sim. Então, perceba, 3 gerações. A linha do tempo, né? 3 gerações, que uma influencia a outra. Então, o que eu quero chegar com isso? Porque a educação, a gente tem a mania de ser imediatista. O professor, atualmente, ele está muito satisfeito com o nível dos alunos porque ele julga que os alunos têm tudo nas mãos. E aí ele vai sempre comparar com a geração dele. Vou dar um exemplo mais prático. Eu, outro dia, ouvi de um professor quando ele disse que para aprender o assunto ele tinha que ir a uma biblioteca, ele tinha que abrir um livro, ele tinha que comprar aquele livro enorme chamado enciclopédia, porque, não sei de vocês, mas era um livro que tinha todas as matérias. Grande, grossão mesmo, um peso danado. Imagina para levar isso para a escola. Era um peso danado. Só que qual era o problema? No caso, você tinha limitações no seu conhecimento. Hoje, qualquer jovem, se for no Google, acha todas as respostas. Como Já diz tem nosso tudo. professor Leonardo, chat que ele tenta Então, para isso. Então, assim, só que aí o professor ele precisa se remodelar. Porque, por exemplo, hoje, facilmente, eu vejo da seguinte maneira. Nós temos alunos que têm uma capacidade muito boa de sociabilizar, mas tem dificuldade na aprendizagem. Outro tem facilidade na aprendizagem, mas tem dificuldade na socialização. Então, por exemplo, a gente não consegue ter mais um meio termo. Vou dar um exemplo. Na minha turma, tinha 60 alunos.
60 alunos. Era muito apertado. Apertado, uma zoada, um barulho. Eu lembro de várias vezes que eu levei refrigerante, pão e mortadela para a sala de aula. Ficava no fundo conversando com o pessoal e o professor lá na frente se acabando de explicar. Chega às veias laterais assim, ficava saindo e a gente não ouvia nada. Sabe? Você está se acabando de falar, não estou ouvindo nada. Tá comendo pão e mortadela. Só que desses 60, somente 2 entraram na universidade. Na Universidade Federal de Sergipe, no caso, né? Tem as particulares, né? E aí só foi eu e Vanessa. Vanessa era uma das que ficava lá na frente, então, tipo, no caso, a Vanessa era inteligentíssima. E eu, desculpa a expressão, mas era considerado vagabundo da escola. O bagunceiro. Bagunceiro. Então, o que acontece? Basicamente, a questão da educação hoje, ela vai oferecer as portas para as pessoas. Mas nem todo mundo vai querer abrir ou até mesmo conseguir abrir. As portas estão aí. Você tem hoje FIES, você tem hoje ProUni, você tem a própria federal, você tem as particulares, enfim, você tem várias formas. Mas às vezes a pessoa diz, não é isso que eu quero para minha vida. E a gente tem que aceitar. Tem que entender. E é isso, vou fazer o quê? Né? Então a educação hoje, ela não é um problema, hoje ela é a solução. Só que aí o que a gente necessita entender? A cobrança que é feita em cima de vocês, enquanto alunos, é diferente do que era na minha época. Na minha época, por exemplo, eu não tinha um celular. Hoje o celular é tido como vilão do aluno. Né? Na minha época eu não tinha celular. Mas, compensação, tinha, por exemplo, um videogame, que era uma distração para mim. Futebol. O futebol, no caso o computador, era uma distração, que eu ia para uma lan house. Só que hoje é tudo na palma da mão. Agora, qual é a questão no caso aí? É que justamente acontece isso, é que o professor, ele bota o aluno, no caso, na cobrança exagerada. Você tem tudo nas mãos, então agora você tem que ter um futuro melhor possível. Nem sempre é assim. A gente sabe que na vida não é assim. Nem todo mundo vai ser engenheiro, nem todo mundo vai ser médico, nem todo mundo vai ser advogado. Às vezes vai ter o pedreiro, às vezes vai ter o técnico de enfermagem, às vezes vai ter o mecânico. Mas o pedreiro ganha bem. Não é por ganhar, não é por valor financeiro, não. É pelo status. É pelo status. De aprendizagem. Às vezes você vai ver uma pessoa que se formou em medicina, não é porque ele está pensando ali no dinheiro, é porque ele quer ter o reconhecimento. Às vezes o cara se forma em engenharia, não é porque ele está pensando no dinheiro, é porque ele quer ter o reconhecimento. É tanto que muita gente quer ser chamado de doutor, sem doutorado. Sem doutorado. Essa é a grande questão, a grande pauta. Justamente, outro dia eu me bati com uma ex-aluna que ela se formou. Se ela assistir esse podcast, ela vai saber que é com ela. E aí ela colocou no jaleco dela, doutora fulana de tal. E aí, quando eu vi, entrei, tudo, falei com ela, foi aquela alegria, ela gosta bastante de mim, tá? A gente se abraçou, conversou, tal. E em nenhum momento eu chamava ela de doutora. E aí o pessoal chegava e chamava ela de doutora. Simplesmente ela virou pra mim e disse assim, professor, eu já senti que o senhor tá meio incomodado com essa questão de ser doutora. Aí eu disse, não é que é incomodado, é porque na verdade você sabe como funciona. Não, é porque lá na faculdade todo mundo botou, eu acabei colocando, não há problema não quanto a isso. Mas é justamente isso, né? Essa questão de status. E aí você, no caso, não quer exercer uma profissão menos, né? Tipo, no caso, eu estudei, terminei meu ensino médio, fiz meu ensino médio bem para ser um pedreiro. Por mais que você ganhe mais do que muitas profissões, você não quer ser um pedreiro, você quer a menor classe, você quer ser a classe mais valorizada, né? O status, né? Tipo, doutora Sabrina. Poxa, Sabrina quer ser uma advogada, né? Então, doutora Sabrina, ela quer logo ser chamada, né? Nessa parte de doutora, entendeu? E as pessoas focam mais no doutora. Justamente, é o status, né? Sim. Como a gente estava falando sobre o ChatGPT, a tecnologia então atrapalha a vida do estudante. Quando a gente fala em termos de tecnologia, eu sempre acho que é de acordo com o que você usa. Porque se eu tiver uma má intenção, eu vou fazer coisas horríveis com a tecnologia. Mas se eu tiver boa intenção, eu vou fazer coisas maravilhosas com a tecnologia. Vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. Minha mãe, ela tem 70 anos. E ela, no caso, é daquelas pessoas que ainda tem extrema dificuldade em manusear o celular. E tinha uma tia dela, com 90 e poucos anos.
mais de 30 anos que não se vê. E aí a gente conseguiu o número, fez uma ligação, uma videochamada. E foi uma emoção braba das duas, que se vendo lá no celular, relembrando as histórias, isso, aquilo. Então você veja que a tecnologia, por exemplo, ganhou esse episódio de aproximação entre as pessoas. Só que ao mesmo tempo, se a gente for trazer, ela também é uma válvula de escape em que muita gente acaba se viciando em telas, por exemplo. Ou seja, você passa ali horas e horas no Reels, você passa horas e horas no TikTok, e aí quando você vai ver, tudo que você tinha para fazer, você deixou de fazer. Então, quando você pega essa parte aí de tecnologia, depende sempre do ponto de vista. Se você pegar hoje e for ver uma criança que passe horas e horas, essa ideia da tecnologia é de acordo com o que você faz uso. Então, se eu pegar hoje, no caso, e passar um trabalho para um adolescente, né? Eu falo assim, quero que você fale sobre a Segunda Guerra Mundial. O aluno, ao invés de pesquisar em livros e mais livros, ele pode pesquisar. Vai pesquisar na internet. Só que aí ele pode fazer o quê? Trabalho chato, não quero fazer isso não. Vou lá no site GPT. E aí eu vou pegar, escrevo lá. E ele vai me dar tudo que eu quero. Eu nem li, pego, imprimo e entrego ao professor. Então, qual é o nível que ele aprendeu aí? Nada. Aí a naturalidade é que isso seja prejudicial. Sim. Agora, se eu peço, poxa, me deu um resumo aqui do que foi a Segunda Guerra Mundial, o ChatGPT ele vai me fornecer. Colocou lá, aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma lida, vou olhar, vou grifar os principais pontos, eu vou pegar, no caso, depois escrever com a minha própria grafia, escrever no caderno lá, para eu consigo ter um entendimento sobre aquele assunto. Agora, se eu pegar tudo pronto, tudo mastigado, nem ao menos dei uma lida, uma conferência, não adianta. Então isso aí é prejudicial. Então, volto a frisar, a tecnologia depende do modo de vista. Para que você está usando ela? É isso. Espero que tenha ficado claro, né, o meu ponto de vista. Sim. E se você deixar, eu falo bastante, não tem problema. Não. Eu lembro que em uma escola particular que eu trabalhei por 8 anos, em uma cidade vizinha chamada Itabaianinha, os alunos me acompanharam a trajetória toda. A turma do 4º ano, ela foi até o 3º ano do ensino médio comigo. E aí, até hoje, eles me cobram um livro para publicar sobre a minha história. Porque é muita história para contar. É muito contraditório. Uma pessoa que não gostava de estudar, começou a estudar no 3º ano. E agora virou professor. E virou professor. Olha, e para você ter noção, só para a gente encerrar aqui o podcast, vocês terem noção do que são as coisas. Em um dia na faculdade, havia uma aula chamada Psicologia da Aprendizagem. E aí eu estava no período que eu ia casar, então eu tinha que trabalhar bastante para poder construir a casa, e aí ao mesmo tempo tinha que estudar para terminar a faculdade, e morando em Cristinápolis, estudando em São Cristóvão, trabalhando em Itabaianinha. Todo dia essa rotina aí, dormia 3-4 horas por dia só. E aí o que acontece? Cheguei na faculdade e não tinha lembrado que tinha trabalho para apresentar. Não me preparei para nada, mas nada. Sabe o que era nada? Eu não sabia nem o que era para fazer naquele dia ali, nada. E aí quando eu cheguei, aí os meus amigos disseram, não, Júlio, você fica por último para apresentar, porque aí você vai vendo que todo mundo vai falando e você pega e faz um resumo. Aí eu disse, a ideia é boa, então vamos. Aí quando o primeiro falou, o segundo falou, o terceiro falou, quando foi a minha parte, eu disse, gente, eu vou iniciar a minha fala pedindo licença para contar a minha história. Aí, lembro como hoje, viu? A professora pegou, olhou pra minha cara, aquela cara de deboche, pegou o cigarro dela, acendeu. Vai, conta sua história, bem assim. Quando eu comecei a contar a minha história, era cerca de 8 e pouca. E aí eu terminei, era mais de 10 horas. Os ônibus querendo ir embora. O povo não queria sair da sala, antes que eu terminasse. Não queria sair da sala. A professora disse, não, você só sai daqui quando você terminar a sua história. Eu disse, professora, o ônibus sai 10h30.
Se a gente não chegar lá, a gente não tem como ir não embora, não. Você vai terminar essa história, você vai ter que terminar essa história. Se você não terminar essa história, que vai estar todo mundo ali com raiva, não sei o quê. E, professora, pelo amor de Deus, eu continuo na semana que vem. Ela disse, não, tem que terminar. E no frigir dos ovos, ficou para outra semana. Aí eu pensei, uma semana vai se passar? Ninguém vai lembrar. Uma semana. Aí chegou na semana e lembrava. Quando eu cheguei na outra semana, tinha mais gente Pra do que anterior. E aí, quando chegou, eu terminei. E aí, todo mundo me aplaudiu, né? Aquela coisa toda. Teve gente que chorou, teve gente que se identificou. Enfim, foi uma coisa seríssima assim. E aí, quando a professora foi dar as notas, a minha nota de alguém que não tinha se preparado para isso Foi a maior. foi 10. Foi a única 10 da turma. Aí vem a professora Júnior, escreve um livro, Júnior, vou levar você para palestrar, Júnior, professora, calma, todo no seu tempo. Mas a minha história de vida é assim. Ela se entrelaça muito com a educação, não como a educação foi meu pilar sempre, mas a educação foi aquela pessoa que segurou na minha mão e disse, eu acredito em você. Eu acho que você tem potencial para boas coisas. Então eu sempre digo que nós temos, por exemplo, alunos da minha época que se perderam com as drogas, se perderam com a prostituição. Eu fui o primeiro da minha família em geral a ter nível superior, da minha família toda. Não é uma pessoa esporádica, não. Toda. Fui o primeiro. Hoje nós temos mais de 10 já na família, mas na época fui o primeiro. E, tipo, no caso, ouvi várias coisas relacionadas aos professores. Professores, eu sempre deixo claro que eu nunca gostei de colar, né, de colar não desrespeitar o professor, mas ouvi muitas coisas dos professores, de menosprezar, de falar tudo. Mas no frigir dos ovos, é a educação que me abriu a porta. Educação à base de tudo. E aí, sem ela, a gente não consegue dar os gols maiores que a gente tanto almeja. Escolhemos a pessoa certa. Pra Exatamente. Uma salva de palmas para esse maravilhoso professor. Encerramos aqui.